Então tá, vamos lá. Então, o nosso capítulo de hoje, ele é um capítulo 21 do Evangelho, que a gente faz um estudo e em cima dele, e aí a gente traz alguns comentários, algumas coisas que a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa elucidação, tá? Diz assim: haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí, nos deram como subtítulo dizer assim: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Forte, né? Então, eu queria ler um pedacinho para vocês que diz assim, ó. A árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhem figos dos espinheiros e nem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração. O homem mau tira coisas ruins do seu coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus recomendou: guardem-se dos falsos profetas, que, por fora, se disfarçam como as ovelhas, e por dentro são lobos que roubam. Vocês conhecerão todos por seus atos. Não precisa nem ler mais aqui, né? E aí, meus irmãos, eu pergunto assim para vocês, a gente estava estudando, lendo isso aqui, né? Como é o nosso fruto será, né? O que a gente está plantando? Porque toda árvore, que nem diz assim, árvore má, um dia ela vai ser boa, isso é fato, tá? Porque nós somos filhos de Deus Pai e a gente está aqui para poder se melhorar, para cada dia que passa nós sermos pessoas melhores, espíritos melhores. Tanto é que é nos dada a oportunidade da reencarnação, né? Mas quais são os frutos que eu estou plantando, né? O que eu estou trazendo? Porque a gente, durante muitos momentos da nossa vida, nós vamos plantar bons frutos, vamos, quando nós estamos ajudando as pessoas, quando nós estamos acolhendo um irmão. Mas quando a gente está naquele momento de raiva, ou quando a gente está falando de um amigo, ou quando a gente está proferindo uma palavra que não é muito boa, será que a gente está plantando coisas boas? Né? Uma das coisas que tem no Evangelho que me chama sempre muita atenção e que eu sempre trago nas palestras é que o Evangelho traz uma lição muito grande, onde diz assim: a gente não faz para o outro o que a gente não gostaria para nós. Né? Eu não mando para o outro o que eu não quero para mim. Mas será que a gente consegue fazer isso, né, a todo momento? Eu te confesso que não. Às vezes a gente dá umas resbaladas feias. Né? É bom? Não, não é bom. É normal para o mundo que a gente está? É. Mas a gente tem que se policiar, a gente tem que se vigiar disso, se dar conta das coisas que a gente faz. Sabe? É que nem, como é que eu vou dar um exemplo para vocês? É que nem quando eu vou lá e eu destilo, assim, estou muito braba, irritada com uma pessoa, e eu vou lá numa rede social e coloco tudo o que eu quero e o que eu não quero. Mas se eu tivesse que ouvir aquilo ali, eu não gostaria de ouvir. Será que eu tenho o direito de fazer isso? É fácil escrever, né? É fácil chegar lá, xingar as pessoas, falar milhões de coisas. É muito fácil, porque não dói na gente. Dói no outro que está recebendo aquilo. Mas como fica o meu coração? Né? Que nem eu digo para as minhas filhas quando eram pequenininhas, como é que fica o meu coração? Ele fica vermelhinho ou ele fica pretinho? Né? Porque a gente vai atraindo aquelas coisas para nós. No momento, tem vezes que aí é que eu fico pensando que às vezes a gente fica assim, ó, eu fiz de verdade, eu fiz porque eu quis, porque fulano mereceu. Mas, gente, que cristão que eu estou sendo, sabe? E eu não estou dizendo isso de piegas ou porque tem que ser perfeito, não. Mas que pessoa que eu estou sendo,
Que ser humano que eu estou sendo, né? Será que eu quero que façam para mim isso? Não. E a gente tem que começar a se analisar. A gente tem que começar a se doutrinar a todo momento. Porque quando a gente vê, a gente acaba falando coisas que não deve. E eu vou dar um exemplo para vocês muito claro sobre isso. Quando a gente está num grupo de amigos conversando e um começa a falar da vida do outro, quando a gente vê, aquilo começa a fomentar de uma forma que começa a ficar desse tamanho, né? Mas que direito que eu tenho de criticar o outro, né? Hoje mesmo eu estava vendo e estudando sobre isso, onde eu dizia assim, que a pessoa que me criticar, né, ela tem que fazer melhor do que eu. Se tu não gosta do meu arroz, então tu me mostra que tu faz um melhor. Tu me dá um melhor. Se tu não gosta da forma como eu falo, como eu trabalho, então me mostra que tu pode trabalhar melhor do que eu. Só que vocês não se esqueçam que nós somos seres únicos e individuais. Ninguém vai fazer igual eu faço. Ninguém vai trabalhar como eu trabalho. Ninguém vai fazer as coisas iguais a nós, porque nós somos seres únicos. Únicos. E por mais que tudo na vida a gente às vezes copie, né, mas não sai uma cópia igual, fiel, porque eu tenho o meu jeito de fazer. Eu tenho o meu jeito de me expressar. Porque a Daniela não é igual ao senhor que está sentado aqui na frente. A gente não é. A gente é único. E como ser único, está na hora da gente começar a respeitar as individualidades dos outros, assim como eu gostaria que respeitasse a minha. Me colocar no lugar do meu irmão. Porque a gente veio para cá para crescer. E quando a gente fala dessa árvore, dos bons frutos, parece que a gente está falando só de pessoas que fazem boas coisas e daqueles que fazem coisas ruins, né? Coisas bem pesadas. Mas não é assim. A árvore que dá bons frutos é aquela que se policia para falar, é aquela que acolhe, é aquela que diz que perdoou, mas que quando eu dei aquela trupicada, ela não diz assim, bem feito. Porque quantas vezes a gente diz bem feito, né? Mereceu. Porque daí, gente, eu não estou sendo uma árvore de bons frutos. Às vezes a gente até pode achar, mas no fundinho eu não estou sendo. E o pior de tudo isso, sabe o que é? É que nós nos damos conta dessas coisas, a grande maioria das vezes. Só que a gente deixa passar. A gente deixa, não tem problema, né? A gente vai indo, vai passando, passou, não tem problema. Acho que aquela pessoa não escutou direito o que eu falei, não ficou brava, e a gente finge que não aconteceu nada. Mas quem disse que não aconteceu nada, né? Se alguém faz alguma coisa para nós e a gente sabe que não foi legal, não é legal receber uma desculpa, não é legal dizer assim, poxa, tu me desculpa, eu errei, não foi bom, né? Onde está a nossa hombridade de reconhecer isso também? E eu estou falando isso por quê? Porque a gente é uma árvore, né, que dá bons frutos, que se reconhece a árvore pelo que faz, mas não é só aí fora, são dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho. E às vezes são tão pouquinhas coisas, porque às vezes a gente chega no trabalho, a gente chega num grupo de amigos, a gente cumprimenta todo mundo, a gente diz bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que vocês estão? Mas aí quando eu chego em casa, eu não cumprimento ninguém. Sendo que lá está o meu suporte maior. Né? Quais os frutos que eu estou plantando dentro da minha casa? Qual o exemplo que eu estou dando? Porque o exemplo, muitas vezes, a gente passa aí fora, que as pessoas nos conhecem superficialmente, a gente passa a fazer muitas vezes exemplos como se a gente fosse pessoas maravilhosas. E isso acontece com grande parte das pessoas. Mas quando a gente chega dentro do nosso lar, que a gente se diz, como é que a gente fica despido de toda essa veste que a gente tem e a gente se mostra como a gente é para os nossos. Como que eu sou? É aí, gente, que a gente conhece a árvore pelos frutos. E é aí que está no momento de eu pensar assim, o que eu estou fazendo? O que eu posso melhorar?
Porque a gente tem essa consciência junto com a gente. E muito. Muito. Essa consciência, ela nos chama a todo momento. Cada dia que passa, dentro do centro espírita, dentro das igrejas, dentro até de palestras no YouTube, de treinamentos, enfim, de milhões de palestrantes, se fala sobre isso, se fala sobre a reforma íntima, se fala sobre ser melhor, procurar a nossa essência. Mas procurar a nossa essência é entender quem nós somos, é entender o que eu estou fazendo. Quem é a Daniela que está aqui na frente, né? Quem é a Carla que está sentada ali? Só que quem é a Carla, quem é a Daniela que está aqui, talvez as pessoas do trabalho vão dizer, a Carla é uma mulher trabalhadora, honesta, que está aqui, está sempre rindo e sempre brincando. Mas quando eu chegar em casa, como será que se perguntarem para as minhas filhas, para o meu esposo, né, para o da Carla, como será que eles vão dizer que nós somos? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é muito mais fácil lá fora a gente se doar e a gente se mostrar a melhor parte nossa para os outros, que não tem problema. Porque as pessoas que estão fora do nosso habitat, que não convivem conosco no dia a dia, elas não têm os nossos problemas junto, elas não têm os problemas de convivência, os problemas financeiros, às vezes, que se encontram, as divergências, muitas vezes, de pensamento, porque eu não vivo o dia a dia com ela toda hora. Mas dentro de casa a gente tem. Né? E aí? Qual o bom fruto eu vou plantar lá dentro? O que eu vou fazer para ser melhor? Para deixar exemplos? Né? Porque a gente sabe que por mais que aqui tem uma menininha aqui, por mais que a gente eduque um filho, que a gente diga para ele assim, tu não pode mexer, tu não pode fazer. Mas se eu pegar e for mexer, ela vai mexer também. Porque o que vale é o meu exemplo. As palavras, elas só têm força e elas só têm poder quando através dela segue os meus exemplos. Porque senão elas são palavras ao vento, meus irmãos. Elas são palavras sem força. Né? E quem é mãe, quem é pai aqui sabe bem o que eu estou dizendo. Que a gente educa um filho, a gente diz que não pode comer tal coisa, que não pode falar palavrão. Mas se eu falar, e se eu fizer? Né? Por que ele não pode e eu posso? Porque eu sou adulta? Porque eu sou a matriarca, porque eu mando e tem que obedecer? Não. Se ele não fizer na minha frente, talvez por medo, mas vai fazer quando eu não estiver perto. Se eu for uma mãe opressiva. Então, os exemplos arrastam. Né? E a gente teve grandes exemplos aqui na Terra. Muitos exemplos. Hoje mesmo, quando estava fazendo esses estudos, eu me lembrei de Chico. Porque Chico Xavier foi um grande médico com mais de 70 anos de mediunidade de trabalho. Eu acho que ele passava a maioria do tempo dele, de vida, trabalhando, psicografando, fazendo atendimentos fraternos, acolhendo as pessoas, fazendo as psicografias, os livros que ele fazia também, né? Sem nunca cobrar nada, ajudando milhares de pessoas. Eu não estou dizendo que nós temos que ser um Chico Xavier, porque a gente está longe de ser um Chico da vida. Mas a gente pode fazer tantas coisas, a gente pode fazer tanto pelo nosso irmão que a gente não tem noção, e a gente pode fazer tanto pela gente. O simples fato da gente conseguir chegar em casa hoje e saber que muitas vezes eu não cumprimento a pessoa que mora comigo e eu chegar e dizer boa noite, eu já estou fazendo algo diferente, eu já estou vencendo uma barreira. Eu já estou fazendo diferente. E são coisas, às vezes, que é tão simples e que, às vezes, parece tão difícil para a gente. Só que a gente não pode se esquecer que o nosso alicerce, por mais que seja trabalhoso, por mais que seja difícil a convivência, está ali dentro. Porque não é o colega de trabalho, não é um amigo que vai socorrer vocês na grande maioria das vezes. Poderá um ou outro, mas quem vai socorrer é quem está do lado. É o filho, é a esposa, é a mãe, é o pai. Então, essas pessoas merecem mais do que nunca colher o que a gente tem de melhor.
receber os nossos bons frutos.